Amigos da TV Ibis, boa noite. Estamos iniciando a nossa 12ª aula do curso Fim dos Tempos 2, Profecias. Estamos apenas a 3 aulas depois dessa, do término do nosso curso, de praticamente 30 aulas, 2 semestres, discutindo esse assunto, para que a gente pudesse chegar a uma conclusão e, ao mesmo tempo, um preparo maior nosso para os momentos que já estamos enfrentando e que vamos enfrentar. Nessas 3 últimas aulas, contando com a de hoje, ou seja, 4 últimas aulas, nós vamos detalhar o máximo que a gente conseguir dentro de um campo de hipótese, dentro de um campo de linhas de possibilidades, de probabilidade, tudo aquilo que nós falamos desde o primeiro semestre. Essa aula de hoje é uma das aulas de definição. Quer dizer, hoje nós vamos deixar claro o ciclo e o tempo. O máximo possível, lembra, sempre dentro de uma hipótese, nunca dentro de um processo absoluto, sempre dentro de um processo relativo. E aí nós vamos apresentar hoje todo o nosso curso vai ser voltado para isso, como foi na semana passada. Nós falamos do ciclo, mostramos que o padrão do tempo 7x serve para tudo, desde o ciclo sistêmico até os ciclos menores. Assim, nós podemos servir desde o ciclo de 3 dias e meio até todos os milênios. Então é só pegar o 7x, seja com 7x no sentido de 7t igual a 7 vezes x, ou seja, nas outras expressões matemáticas, que nós já temos mostrado, 4x mais 2x mais x, ou dentro da metade dele, que vai corresponder ao mesmo processo. E aí nós deixamos detalhado isso. Hoje nós vamos pegar essa mesma visão e vamos mostrar quando daria então os grandes acontecimentos que nós já estamos discutindo. Quando seria o apogeu da destruição, consequentemente, logo depois, a holo-ressurreição e logo depois o último êxito. Quando? Agora nós vamos definir esse quando. Hoje é a aula que a gente define esse quando. Semana que vem a gente detalha esses movimentos e vamos mostrar o restante dos detalhamentos com datas prováveis ou com períodos prováveis do que possa acontecer. Sempre lembrando que data e hora a gente não tem, mas que a gente tem sinais que indicam que o momento está próximo. E é isso que nós vamos detalhar na aula de hoje, ok? Então, mas antes de iniciar, nós vamos para mais um vídeo da nossa campanha de suicídio. Esse vídeo, inclusive, eu gostei muito. Eu achei que foi um trabalho muito bem feito do James e da equipe dele. E que é um vídeo sensível, um vídeo bacana, que mais uma vez vem nos falar sobre a vida e sobre a importância de preservação da vida e de viver a vida. Então nós vamos ver o vídeo e logo depois a gente volta. Lembrando sempre da nossa campanha de oração pelo Brasil, que está aí coordenada pelo nosso amigo Paulo, e todo domingo ele está com prece por volta de 11 horas. Quem não fez parte do grupo, venha fazer parte do grupo. E nós vamos estar também lançando novos vídeos sobre a prece. Na semana que vem nós já vamos ter um vídeo novo também, para que a gente possa levar essas campanhas até a final desse curso e a continuidade para os cursos do ano que vem. Então nós vamos ver o vídeo como abertura e como prece, e logo depois a gente retorna. Vamos lá. Eu vi que eu não dava conta mais de sair daquele buraco. E eu vi, passou de relance toda a minha vida. E eu lembrei das minhas filhas, eu lembrei dos meus pais. E eu escutei, lá no fundo da minha alma, a voz de Deus. Aí eu escutei: filha, foi para isso que eu te criei. E eu me vi pequenino. E eu me vi em outra vida. Aí eu senti a presença de Deus dentro de mim. Aí eu vi que não foi para aquilo que Deus tinha me criado. Eu não vim nesse mundo para tirar minha vida. Aí de repente eu escutei alguém falar para mim: filho, o que você vai fazer? Você quer ficar no lodaçal, no escuro,
Você quer ouvir os gemidos? Aí eu lembrei de tudo que eu tinha lido, de tudo o que eu tinha estudado. Aí me veio um desespero de pensar, não foi para isso que Deus me criou. Não foi para morrer, foi para viver. O dom da vida é a coisa mais importante. Aí eu lembrei que Deus me fez foi para a vida e não para a morte. Aí eu falei, Pai, me tira daqui. Me salva, Pai. E de repente eu senti o chão que me faltava. E eu vi a luz, e eu vi o céu, que eu já não enxergava mais. E eu senti o ar voltar aos meus pulmões. E eu senti que alguém me tirava dali. E eu consegui voltar para a praia. Não sei como, mas alguém me tirou dali. Aí eu sentei na praia e eu chorei muito e pedi perdão. Pedi perdão porque eu não queria morrer. Na verdade, eu não queria morrer. Na verdade, eu queria viver. Eu queria viver com alegria, com esperança, com fé. Aí eu pedi perdão. Eu chamei a minha mãe. Eu chamei Mãe Santíssima. Me perdoa. Pai, me perdoa pelo meu ato insano. Na verdade, eu queria os teus braços. Eu queria a sua vida, a respiração da vida. E depois de chorar muito, e pedir perdão, e chorar toda aquela angústia, toda a saudade da minha irmã, e pedir perdão por tudo, eu escutei as minhas filhas me chamando, mãe, ô mamãe, cadê você, mamãe? Nós estamos te procurando, mãe. Aonde você está, mamãe? Aí eu vi quanta insanidade. Eu ia deixar as minhas filhas sozinhas. Quem ia criar as minhas filhas? O que eu ia fazer? Eu ia deixar as minhas filhas sozinhas. Eu ia ser covarde. Eu estava fazendo um ato de covardia. Aí eu abracei as minhas filhas e agradeci a Deus pelo dom da vida. Estava anoitecendo. E abracei as minhas filhas e voltei. Voltei com alegria com as minhas filhas nos braços. Desde esse dia em diante, eu vivo por elas. Eu vivo para Deus, eu vivo pela caridade, porque é isso que é importante. É a vida, é o dom da vida. A vida é o maior dom que Deus nos deu. E só Deus tem esse direito de tirar a nossa vida. Nossa amiga tentou o suicídio no mar após entrar em depressão, segundo ela, com o suicídio da irmã. Sentiu profunda tristeza e muita solidão. De acordo com o pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, a depressão é um estado psíquico que, ao ser elaborado corretamente, ajuda ao paciente no seu caminho de individuação. Realiza-se uma transferência com o passado, produzida por uma depressão no presente. Este é um fenômeno compensatório e inconsciente, o qual tem que ser conscientizado para se encontrar a cura. Meus amigos, voltando, muito bem, vimos aí o depoimento tocante, né, da nossa amiga. E como é importante a gente, quem que não passou por isso algum dia, né? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. O nosso primeiro slide, pessoal, é já anunciando o nosso próximo curso. Então o nosso próximo curso será o Caminho da Prece, a Mente Silenciosa. Então esse é o nosso próximo curso, semestre que vem. E no segundo semestre do ano que vem, falaremos a respeito de trajetórias. Então, o Caminho da Prece, a Mente Silenciosa, será o 12º curso da TV Ibis. Já teremos
tido 11, né? Ele vai iniciar mais cedo, por causa da Copa do Mundo, pessoal. Então, no dia 15/3, a gente inicia para a gente finalizar no dia 21/6, antes da Copa do Mundo e os problemas que a própria Copa traz, né? Que dificulta aí tantas coisas. Serão, como sempre, 15 aulas, então iniciando dia 15/3. Então nós vamos ter mais 3 aulas, e vai finalizar aí, daqui 3 aulas a gente encerra, então teremos mais 3 aulas. Depois dessas 3 aulas, a gente entra num período de férias, que vai dar aí dezembro, janeiro, fevereiro, e já na primeira quinzena de março a gente retorna. Vamos retornar mais cedo do que o ano passado. Então dia 15/3. E vamos junto até dia 21/6, toda quinta-feira, não vai mudar o dia, com 15 aulas, e a prece, e o curso vai ser o caminho da prece, a mente silenciosa. Eu acho que vai ser um trabalho bem legal. Eu já comecei a elaborar, estamos nos primeiros passos, mas eu acho que vai ser bem legal o trabalho nesse campo. Beleza, então. Próximo. Pessoal, o que mais quero hoje? Definir os ciclos passo a passo. Então, nós vamos chegar aos detalhes. Nós já vimos todos os detalhes com a visão evangélica, com a visão do Antigo Testamento, já mostramos como esse processo é longo, né? Quantos milênios esse processo está desenvolvendo, agora que ele está chegando à maturidade, mostramos todas as consequências, todos os ciclos. Hoje nós vamos relembrar esses ciclos e vamos definir. Então vamos lá. Próximo. Então isso aqui já está definido, né, gente? 7x é o ciclo sistêmico, o ciclo da involução e o ciclo da evolução. Se eu pegar esse ciclo, eu jogo tudo nele. É desde a primeira queda até o retorno. Primeira queda, no princípio Deus criou o céu e a terra, que é exatamente a criação do antissistema, e eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Muito bem. Então isso aqui está dentro de um ciclo que pode ser definido como um grande 7x, ou ciclo cósmico, né? E aí, nesse processo, então, plantem e colham em sua terra durante 6 dias. Então, aqui é o nosso trabalho, é o nosso esforço evolutivo. No 7º dia é o dia do Senhor, porque acabou todo o processo e nós estamos em Deus. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Certo? Exatamente isso, porque foi graças à queda que surgiu, então, o último dia da evolução. O ciclo completo é 7x. Vamos lá? Esse 7x está aqui de novo, 6 dias trabalhará e fará toda a sua obra, está lá em Êxodo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será do sábado do Senhor. Então, o último dia da evolução é o sábado. E ele representa a primeira queda, sistema ou antissistema, a segunda queda do antissistema até as quedas planetárias, até o planetão, a quarta e demais queda, as quedas evolutivas, encarnatórias e psicológicas, involução e evolução no seu ciclo completo, que é 7x, com retorno ao sistema, nós temos o sábado do Senhor, o símbolo do último dia da evolução coletiva. Beleza? Pessoal, eu peguei aquela mesma imagem que nós já usamos tanto para mostrar que eu posso pegar um ciclo menor, representá-lo como 7x. Um ciclo maior, representá-lo como 7x. E um ciclo universal, representar com 7x. E na verdade, clicando, a junção de todos os ciclos dá o ciclo sistêmico e antissistêmico, que também está reproduzido no 7x. Dentro da lei dos ciclos, né? Um ciclo imenso, onde está um ciclo maior, um ciclo médio, um ciclo menor, todos com a mesma proporção, dentro de um mesmo padrão, que é o padrão 7x. Então o 7x representa evoluções individuais, representa evoluções coletivas, como um planeta, por exemplo, representa a evolução do universo e representa toda a evolução, toda a queda e toda a evolução e retorno ao sistema. Tudo dentro de um mesmo padrão ciclo, dentro de um mesmo padrão matemático. Próximo. Aí nós vimos que esse 7x pode ser reproduzido em 2 expressões matemáticas. T igual a 4x, 2x mais x, que dá 7x, e metade dele, que significa x mais 2x mais x sobre 2, que é metade desse ciclo. Esse ciclo, se você colocar x como 360, que é o produto de 12 meses vezes 30, colocando um mês como 30, nós teremos então 2.520 anos. E se você fizer a mesma coisa com a metade do ciclo, tem 1.260 anos. E isso está dentro daquilo que Daniel ensina. E os santos serão entregues em suas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então essas expressões que derivam do 7x vêm de Daniel
e mostra o grande ciclo completo, que nós já mostramos aqui o ciclo de 2550 e o de 1260 e todos os outros ciclos que daí derivam. Vamos lá? Aí nós vimos essa expressão, né? O 7x, vimos o 4x e o x mais 2x mais meio x. Então nós vimos que se colocar x com 360, 2 vezes 30, dá 2.560, dá 1.260. Se pegar o ciclo que o Chico fala, que é o final da Atlântida, para cá, nós temos 12.500 anos, que corresponde a 2.550 vezes 5, que vai dar 12.600, que é uma coisinha a mais a menos, né, para poder dar o ciclo correto, e a metade de 6.300 anos. Se você pegar o ciclo de 28.000 que o Chico fala, é só você pegar 2.520 e multiplicar por 11, que dá exatamente 27.720. 28.000 arredondado. Se você quiser a metade, você tem 13.000, é só multiplicar por 11 do mesmo jeito. Se você pegar o outro ciclo de 60 a 64.000, você pega o mesmo 2.520 e multiplica por 25, e dá 63.000, que é exatamente entre 60 a 64, a metade é 31.500. Se você quiser um ciclo bem maior, que é 260.000, é só você pegar o mesmo do 2.520, multiplicar por 103, que você vai ter 259.560. Quer dizer, quase absoluto 260. A metade está aqui representado do mesmo motivo. E se pegar o 500 anos, né, que foi um dos maiores, que você também pode pegar lá os 15 mil milhões de séculos, ou pode pegar 1,5 bilhão, que dá a mesma coisa. 2.520 vezes 200, que vai dar a mesma proporção, mostrando que esse ciclo aqui, junto com esse representado no ciclo maior, fecha todos os ciclos citados, seja pelo Chico, seja pelo Daniel, mais o Apocalipse. Próximo. Isso quer representar o quê? Ele está dentro de um quadrante. Esse quadrante tem, né, 4 faces, que a gente sempre representa, o quadrante é 4 partes, e aqui está representado os ciclos, que nós representamos como circunferência, que não dá para desenhar igual está aqui, mas é só seguir esse caminho aqui, que é a sequência de Fibonacci, né? Que você vai ter, então, se você tiver 5 ciclos, você vai ter 12.000, se você tiver vezes 11, vai dar 27.000, vezes 25, 63, e aí é os ciclos. Então, é só questão de ciclo. Então, nós estamos nessa evolução de ciclo. Nós já passamos milênios aqui, e agora nós estamos chegando no ciclo de maturidade de todo o planeta. Próximo. E vimos também que esses ciclos podem ser divididos, né? 2.500 dá 1.260, por 4 dá 630, 1.200 por 4 dá 315, 315 por 4 dá 78, que é mais ou menos as 70 semanas de Daniel. Próximo. Então, aqui está as divisões dos ciclos e como é que ele ocupa o quadrante. Próximo. Aqui agora eu fiz o resumo da aula passada. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Se eu quiser o menor ciclo possível previsto dentro da obra do Apocalipse de Daniel, x é igual a 1. Então, o menor ciclo é 3 dias e meio. E é aquilo que está lá em Apocalipse. Depois daqueles 3 dias e meio, que representa 3,5 anos, e é o menor ciclo. Se você pegar metade do ciclo, está lá, x igual a 360, você vai ter 1.260. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandeza e blasfêmia por 42 meses. 42 meses também representa 1.260 anos, e nós vimos isso aí com Emmanuel, né? Então lá, ele pegou a igreja, 607 a 1870, desde a fundação do papado até a infabilidade papal, que ele fala que é o ciclo que está lá no Apocalipse de 1.200 anos, então 1.260 anos, que corresponde a 42 meses, da mesma maneira, 12 vezes 30. E se você pegar o ciclo maior, dá 2.520, 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo. Então, 2.520 anos representa 70 anos, que é 36 ciclos de 70 anos, que é 70 semanas de Daniel. E vimos que esses ciclos também podem ter variações. E as variações das 70 semanas é 72, a variação de 1.290 anos é 1.335 anos, e a variação de 1.260 anos pode ser também 2.300 anos, ou a variação menor de 2.520. Então, aqui estão todas as variáveis. Pronto, resolvido. Com tudo isso aqui, a gente faz qualquer cálculo. Beleza? Então, vamos lá. Vimos, então, pessoal, sobre a queda, né? Para poder ver os ciclos maiores. Então, nós vimos que houve uma queda de Sírios para Capela, o irmão Áureo fala sobre isso no livro Universo e Vida. Capela para a Terra, aí irmão Áureo, Kardec, vários espíritos na Revista Espírita, fala sobre isso, Emmanuel, né? Então, o irmão Áureo fala lá, quando o Sírio da constelação do Grande Cão atingiu a posição de sistema de órbita regenerado, muitos espíritos orgulhosos e rebeldes que lá habitavam foram transferidos para a Capela da constelação do Cocheiro. Lembra que os mundos não são iguais, não existe igualdade, é semelhança.
Depois disso aqui, o advento das almas proscritas do sistema de Capela, em época remotíssima. Então, não acredito que é 7 anos, 1000 anos, como se diz, é época remotíssima. Aí veio de Capela para a Terra, quando Capela atingiu o mundo de regeneração. E aqui na Terra, nós temos 15 milhões de séculos só para atingir o pensamento contínuo. 1,5 bilhão de anos só para atingir a razão. 500 mil anos nas primeiras reencarnações hominídeas inferiores. 200 mil anos nos primeiros processos do homem mais racional, o homem hábil. Depois nós temos 28 mil anos do ciclo da Lemúria e 20 mil anos da Atlântida. E foi exatamente há 40 mil anos, em épocas bem mais remotas, né, que surgiu o Homem Sapiens, resultado da encarnação em massa do homem na Terra. E aí os remanescentes da Atlântida em torno de 9 a 10 mil anos antes de Sócrates na Grécia, que corresponde a 12.500 anos aos dias atuais. Então aqui estão todos os ciclos e todos eles dentro do T igual a 7x. Beleza. E aí o Chico deixa claro, né? Achamos-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Podemos considerar essa raça como grandes ciclos de serviço. Ora, então olha o tempo imenso que já passou. Época remotíssima. Se for encarnação em massa, 40 mil anos. Se for do final do ciclo da Atlântida, a 12 mil anos. É por isso que estamos nos últimos períodos da grande raça. Então não tem nada improvisado. É um processo longo, um ciclo longo de amadurecimento. E nós fazemos parte dessa raça aqui. Vamos lá. Pessoal, então presta atenção agora. Nós vamos tentar definir época. Nós vamos definir datas, nós vamos definir probabilidade. Vamos passo a passo, como o dedinho mostrou. Então vamos prestando atenção para que a gente não deixe dúvida. E, logicamente, nós vamos assumir a nossa posição. Quer dizer, qual é a nossa posição dentro desse contexto todo. Então vamos passo a passo. Vamos lá. Primeiro, vamos ver lá os 12.600 anos desde a destruição das últimas ilhas de Atlântida até o dia atual. Então, se eu pegar lá, desde o fim da Atlântida, pegar na equação T igual a 4x mais 2x mais x, que é 2.520 anos vezes 5, então eu vou ter 5 ciclos, está aqui. 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos. Nós teremos 4 ciclos antes de Cristo, de 2.520 anos, então do fim da Atlântida até chegar no Cristo, nós temos 4 ciclos de 2.520 anos. E nós mostramos, já falamos sobre isso, que nós advogamos que desde a vinda do Cristo até o final, o último êxito, a grande tribulação, nós vamos ter apenas mais um ciclo que nós estamos terminando. Nós estamos em 2017 e nós advogamos que vai até 2520 com a variável até 2700. E isso nós deixamos na aula passada. Então são esses últimos 5 ciclos que nós estamos vivendo e nós estamos vivendo esse último ciclo. Por isso que somos trabalhadores da última hora. Estamos vivendo o último ciclo. Esse aqui foi o ciclo cristão, esse antes do cristão, e aí nós mostramos isso aqui na aula passada. Vamos dar uma olhada. Próximo. Nós mostramos aqui, né, para a gente poder se situar. Então, há mais ou menos 10.080 anos, que é o fim dos remanescentes da Atlântida e incursões das tribos selvagens na Europa. Há 7.560 anos, depois de 2.500 anos, que é a agricultura, cerâmica, domesticação de animais. Depois, no final do ciclo de 5.040, nós temos Forri, né, que é o principal elemento citado por Emmanuel lá na civilização chinesa, e as pirâmides. E no ciclo, o próximo ciclo antes do Cristo, nós vamos começar ele com Abraão, os filhos de Abraão, que é mais ou menos, né, que se coloca para o nascimento de Abraão em 1948 a.C. E nós advogamos que até 2520, com variáveis até 2700, nós vamos ter o apogeu da destruição, o início da reconstrução e a consolidação. Certo? E colocamos o nascimento do Cristo aqui, como é que diz Humberto de Campos, entre 6 a 5 antes de Cristo, antes da data que é colocada como o nascimento do Cristo. E isso dá o último ciclo de 1.260 anos, que faz parte de ciclos de bilhões de anos e de milhões de séculos. Próximo. Então, a nossa certeza. O que não temos dúvida desde o início. O último êxito
os tempos são chegados, então não tem conversa. É no terceiro milênio, então vai ser entre 2001 até 2999 que vai ocorrer a fase final. E os 4 grandes elementos são a grande tribulação, a holo-ressurreição, o último êxodo e o porvir. Mas nós vamos ter isso aqui, a grande tribulação, a holo-ressurreição e o último êxodo, dentro do período da destruição e no seu apogeu. Hoje nós vamos definir o período mais propício onde esse apogeu irá ocorrer. Próximo. Então agora chegamos nas nossas hipóteses. Então lembra, é hipótese. Nós estamos mostrando hipótese, para que a gente possa se situar. Olha, então está no terceiro milênio. É até 2520, variando no máximo 2700, ocorreu a destruição, a reconstrução e a consolidação. Então, quando é que vai ocorrer a destruição? Quando é que a grande tribulação tem a maior probabilidade de ocorrer? Isso nós vamos mostrar agora como hipótese e não como um processo absoluto, como um processo relativo. Então, vamos lá. Semana passada, nós mostramos o quê? É no terceiro milênio, entre 2001 e 2099. Nós conseguimos diminuir de 2520 até 2700, ou seja, nós diminuímos aí 300 anos. Então, nesse período vai ocorrer o quê? Vamos lá. Ocorre a semeadura, desde as mais antigas das tradições, até Chico Xavier, que foi o limite que nós colocamos, a morte do Chico. A transição ocorreu do século XIX para o século XX e do século XX para o XXI, ocorreu a transição já, esses dois aqui já ocorreram. Próximo. Depois, a destruição, ela inicia no século XVIII, tem aquela mensagem que eu vou repetir aqui, vai para o século XIX, vai para o século XX e está no século XXI. Então, até quando vai ser o seu apogeu? É isso que nós vamos definir hoje. E a reconstrução e a consolidação, que a gente advoga, que a reconstrução e a consolidação vai estar tudo firmado até 1520 ou 180 anos depois, até 2700. Então, todo esse ciclo de semeadura, transição, destruição, reconstrução e consolidação termina aqui, no máximo em 2520, estourando 2700. Então, essa é a nossa primeira hipótese, certo? A primeira hipótese é essa. Vamos continuar. Continuando. Então, aqui, ó, só para lembrar, né? A palavra de Emmanuel no Consolador, para mostrar que a semeadura foi de todos os tempos. Ela é abundante, né? A semeadura do Cristo é abundante. Está aqui, ó, Emmanuel no livro Consolador, na pergunta 278. Devemos considerar como profetas somente aqueles que se referem às páginas do Velho Testamento? Além dos ensinamentos legados por Elias ou um Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Um Sakyamuni, que é Buda, um Confúcio, um Sócrates, foram igualmente profetas do Senhor, na gloriosa preparação dos seus caminhos. Se desenvolveram ação distante do ambiente dos costumes israelitas, pautaram a missão no mesmo plano universalista, em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mais particularmente pelo progresso religioso do mundo. Então, quer dizer, a semeadura foi de todos os tempos, né? Desde a mais longínqua tradição, e a gente colocou o Chico como limite, porque é uma obra monumental. Não é que acabou, é que o Chico aí faz uma síntese de tudo, né? E aí a data dele, do desencarne dele, já é no terceiro milênio. Então é muito bom para mostrar que a semeadura foi completada. Próximo. Então nós vimos que a grande travessia é composta de semeadura, transição, destruição, reconstrução e consolidação. E nós acrescentamos mais uma, que é a vivência plena. Então nós mostramos que a semeadura, transição, destruição, reconstrução e consolidação vai ocorrer até 2520 depois de Cristo, estourando até 2700. A vivência plena de 2700 ao ano 3000. Então nós estamos em 2017 para 2520, falta exatamente 503 anos que vai ocorrer essas outras fases. Desses 503 anos vai ocorrer o apogeu da destruição, onde e quando ela poderá ser. É isso que nós vamos falar. Próximo. Semana passada nós mostramos essa passagem, mas vamos mostrar de novo, que é uma das passagens que cunha aquilo que nós falamos, a possibilidade, né? E o Chico fala aqui tão bem, então ele é muito útil aqui para nós. Quando tivermos mais escolas gratuitas para todos, mais trabalho, mais justiça social, estaremos de fato entrando na nova era.
O terceiro milênio, sem dúvida, é promissor. Mas talvez os progressos que estamos esperando venham a acontecer daqui 500, 700 anos. Estaremos dentro da marca do terceiro milênio, não é? As coisas não vão se modificar à força de calendário. Pelo andar da carruagem, ainda vamos ter que trabalhar muito saneando o nosso mundo interior. É exatamente a hipótese que nós marcamos no slide passado. Próximo. Pessoal, então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar os 2.520 anos. Volta lá, Rodrigo, por favor. Só para a gente não se perder. Mais um pouquinho. Volta, volta, volta. Volta. Mais um pouquinho. Aí. Lembra lá. Eram 4 ciclos de 2.520 anos e o último ciclo de 2.520 anos. São 5 ciclos. Então, eu vou pegar esse agora e vou dividir ele. Então, vamos lá. Vamos dividi-lo. Então, eu dividi, ó. O Cristo está aqui. Então, a referência já não é a Atlântida, é o Cristo. E aqui nós estamos no final, né? Que é o ciclo que vai terminar 2.520 com variáveis até 2.700. A expressão matemática é esse aqui, e agora eu estou no 2.560 anos. Então, essa é a expressão matemática. Então, se eu pegar o primeiro ciclo de 640 anos, lembra que 2.560 dividido em 4 quadrantes dá 640. Então, se eu pegar o primeiro ciclo em 640, aconteceu o quê? A igreja primitiva, Santo Agostinho, o início da igreja católica, o início do papado em 607, 610 e o início do islamismo. Então, esse ciclo teve a igreja primitiva até o islamismo, até o papado. É o primeiro ciclo depois do Cristo que compõe de 640 anos, que é 2.560 dividido por 4 em 4 quadrantes. O segundo ciclo, que vai até 1280, veio o grande Francisco de Assis, que foi a última chamada da igreja para a realidade da vida imortal. Ocorreu a Inquisição, principalmente a partir de 1200, 1231, com Gregório IX, foi a primeira Inquisição que teve. Depois teve a outra Inquisição Espanhola em 1500. Nós tivemos Tomás de Aquino, que ele vai desencarnar por volta de 1274, e teve o nascimento de Dante Alighieri. Por que Dante é importante? Porque eu considero Dante Alighieri um dos grandes iniciadores da doutrina espírita, porque lá naquela época ele narra todo o mundo espiritual, as regiões umbralinas, as regiões de trevas, já por volta de 1300. Então, é um personagem importante. Já 640 anos depois, no terceiro ciclo, nós temos então já 1920 anos, nós temos a Renascença, nós temos Lutero e Calvino, que foi altamente importante em relação à doutrina espírita, porque foi ele que abriram, nós temos Newton, um dos maiores cientistas que houve na Terra, nós temos o Iluminismo, nós temos Kardec e Rustem, nós tivemos a infabilidade papal, terminando o ciclo aqui da Igreja Católica, nós tivemos Bezerra de Menezes no Brasil, abrindo a pátria do Evangelho, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e tivemos a gripe espanhola. A gripe espanhola vai ser exatamente em 1918. Então, esse aqui foi o terceiro ciclo. Certinho? E agora nós estamos em pleno quarto ciclo. Nesse em pleno quarto ciclo, o que já aconteceu? Ele iniciou por volta de 1900, com a física quântica, com Planck e com Einstein, a partir de 1905. Nós tivemos o nascimento do Chico e tivemos o trabalho do Chico, os primeiros livros publicados em 1932, e tivemos a última mensagem de Chico por volta de 1999 e o desencarno dele por volta de 2002. Nós tivemos o Balde, de 1931 a 1972, que é a obra de Ubaldi. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e como a Primeira Guerra Mundial termina com a gripe espanhola, termina com a AIDS, com a epidemia de AIDS no mundo. Nós tivemos Brasília, em relação ao Brasil, pátria do Evangelho. Nós tivemos o Homem na Lua, quer dizer, olha aqui, de 1900 ao Homem da Lua são só 69 anos. E nós tivemos a Guerra Fria, que se transforma depois em terrorismo. Então, isso é o que já aconteceu nesse ciclo e nós estamos exatamente a 503 anos de finalizá-lo. Certinho? Próximo. Vamos lembrar aquela mensagem de Kardec. Dá uma clicadinha a mais aqui para mostrar Kardec. Isso aqui nós estudamos lá no primeiro curso. A humanidade terrestre, tendo de chegar a um desses períodos de crescimento, está em cheia, há quase um século, no trabalho da sua transformação, mostrando que já começou desde lá. Pelo que vimos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre, como que impelida por invisível força. Exatamente o período que começa da destruição.
Próximo. Aí Allan Kardec também, isso aqui nós já vimos. Até a figura eu pus a mesma para ver quem lembra. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinado a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que ela apressará a eclosão dos novos germes. São as folhas que caem no outono e as quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes do vento, porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Então isso aí nós já tínhamos visto. Eu só estou lembrando porque vai fazer parte dos nossos raciocínios, para que a gente não esqueça dos raciocínios que nós estamos fazendo. Próximo. Vamos lá? Pessoal, então agora vamos lá. Eu vou pegar 2.520 anos, que é 4x mais 2x mais x, vou dividir por 2, vai dar 1.260 anos, e eu vou dividir por 4, vai dar 315 anos. Então, eu vou pegar o tempo que falta até 3.000 e dividir em ciclo de 315 anos, para ficar mais fácil para a gente raciocinar. Então, eu vou pegar o ciclo 4x, 2x mais 6, e vou pegar a metade dele. Então, lembrando, né, que são 5 ciclos de 2.560 anos, que dá 12.600, são 2 ciclos de 1.260, que completa 2.520, são 4 ciclos de 640, que vai completar 2.560, e 4 ciclos de 315. Eu vou escolher o ciclo de 315, partir do ano 3.000, para ficar fácil de estudar o tempo que falta, que é esses 503 anos. É isso que eu vou fazer. Está claro aí? Ou não vamos nos perder para saber o que eu estou fazendo. Tudo bem, então? Peguei o último ciclo, 2.520. Dividi em ciclo de 640. Mostrei que são, de novo, 4 ciclos. E mostrei que nós estamos no último ciclo, do 5º ciclo de 2.520. Então, são 5 ciclos de 2.520 depois da Atlântida. Depois são 4 ciclos depois de Jesus, de 610. E eu peguei esse ciclo agora e estou estudando, para mostrar o tempo que falta, que é 503. E para fazer isso, eu vou pegar o ciclo de 315, partir de 3.000, para mostrar o tempo que falta e o que vai acontecer em cada período desse. Está claro? Ou não se perca. Vamos lá. Então vamos lá. Se eu pegar o ano 3.000, diminuir 315, que é 1.260 dividido por 4, eu vou ter o ano 2.685. Tirando 315, eu vou ter o ano 2.370. Se eu tiro 315, eu vou ter o ano 2055. Se eu tiro 315, eu vou ter o ano 1740. Então, eu vou dar um passo atrás, com um ciclo de 315, que está dentro da mesma estrutura do 1260, que é metade de 2520, para a gente poder estudar com maior detalhe. E eu vou começar por onde? Porque lá na mensagem de Kardec ele fala século XVIII. Então nós situamos aqui 1740. Aqui inicia a febre da humanidade, né? O período maior de transformação e o período da destruição. Então eu coloquei início da destruição. 1720, 315 anos depois, nós vamos ter o ano 2555. Está aí na beirada nossa. Mais 315 anos, nós vamos ter o ano 2370. Mais 315 anos, nós vamos ter o ano 2685. Mais 315 anos, vai ter o ano 3000. Certo? Então, lembra que quando eu peguei pelo ciclo de 640, 1920 foi o último ciclo, né? Para a iniciada do último ciclo. E 2520 ou 2700 anos, no máximo, está dentro desse período aqui. Então está aqui, ó, 2685, lá corresponde àquilo que o Chico fala. 2.500 a 2.700 anos. Então, tudo está aqui. Eu só mudei o ciclo para poder fazer um estudo mais detalhado. Então, vamos ver qual é a nossa previsão ou nossa hipótese em relação a isso. Vamos lá. Primeira coisa. O ano de 1857 ocorreu a codificação. Então, quando a codificação ocorreu, nós já tínhamos mais ou menos um século do início do ciclo de destruição. Então, o ciclo de destruição já tinha acontecido quando, no ano de 1857, mais ou menos um século e pouquinho, depois de 1740, nós já tínhamos aqui, então, o início do ciclo e a codificação ocorreu. Próximo.
Logo depois de 1920, e dando continuidade 100 anos depois, que vai dar 1857 mais 100, dá 1957, nós temos um século da codificação e mais ou menos 2 séculos do início do ciclo de destruição. 2 séculos já, em 1957. Se dermos mais um passo, 2055, no máximo 2057, nós vamos ter 2 séculos da codificação e mais ou menos 3 séculos do início do ciclo de destruição. Então, quando nós chegarmos em 2055, nós já estamos em 3 séculos de processo de destruição. 3. Vamos estar no 5 ciclo de 2520, depois da destruição da Atlântida. E vamos estar a 2055 anos do nascimento do Cristo. Então você vê que é um amadurecimento longo. E nós dividimos esse tempo para a gente poder ver o que acontece. Então, quais são agora as nossas hipóteses? Vamos lá. Segunda hipótese, porque a primeira, 2520 até 2700. Segunda, olha o ano que nós estamos aqui. Ó. Então, qual é a nossa hipótese? A nossa hipótese, repetindo o ciclo de 315, é a seguinte. Vamos lá. Então, de 1740 até 2017, nós já temos 277 anos do início do período da destruição. Próximo. Nós estamos a 38 anos do ano 2555, quando termina o primeiro ciclo de 315. Período de destruição, essa é a nossa... Só um instantinho. É 38 anos. Então, período de destruição e o apogeu, início da reconstrução. Então, nós advogamos que no final, em 2055, e entre esse ciclo e esse ciclo, ou seja, de 2555 até 2370, vai ocorrer um período de destruição, o apogeu da destruição e o início da reconstrução. Então, essa é a nossa hipótese. Nós estamos aqui. Então, quando vencer o primeiro 315 anos, nós temos, então, 315 anos entre 2055 até 2370, vai ocorrer o período de destruição, o seu apogeu e o início da reconstrução. Então, olha bem, nós reduzimos de 2520 ou até 2700, agora reduzimos para 2370. Entre 2055 e 2370 ocorre o grande período de destruição, o apogeu da destruição, a grande tribulação, consequentemente a holo-ressurreição e o último êxito, e vamos iniciar a reconstrução. É isso que nós estamos afirmando como segunda hipótese. A nossa primeira hipótese, todo o ciclo ocorre até 2520, estourando 2700. De 2700 ao ano 3000, estaremos em vivência plena. Depois, pegamos esses 1000 anos e dividimos em 315 anos. Mostramos que são exatamente 1, 2, 3, 4. 4 ciclos aqui. Mais ou menos 5 ciclos, né? 4 ciclos, mais ou menos 4 ciclos a partir de 1740. Mostramos que nós já temos 277 anos de destruição. E estamos a 38 anos de terminar o primeiro ciclo de 315 anos. Esse ano é o ano de 2555, que coincide com 300 anos da codificação da doutrina espírita. E vai coincidir com 300 anos de destruição. Nós estamos a 38 anos dele. E nós, então, estamos colocando como segunda hipótese, entre o ano de 2055 até o ano de 2370, os próximos 315 anos, ocorre toda a destruição, todo o apogeu da destruição, incluindo o grande dia da tribulação, a holo-ressurreição e o último êxito, a separação do joio e do trigo, e vai iniciar a reconstrução. De 2055 a 2370.
Então nós já diminuímos aqui praticamente 700 anos. A nossa segunda hipótese é essa. Com base em tudo que nós estudamos até agora. A nossa segunda hipótese vai de 2055 a 2000. Deixa eu lembrar lá, 2370. Ok? Esse período ocorre o grande processo de destruição, o apogeu da destruição com o grande dia da tribulação e inicia a reconstrução, porque já ocorreu aí o último êxodo. Então nós estamos, no mínimo, há 38 anos e no máximo há 320 anos. Certinho? Então essa é a nossa segunda hipótese. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar de 2055 a 2370 e vamos tentar dividir ele para chegar mais preciso ainda em mais uma hipótese. Então vamos lá. Próximo. Então olha aqui, depois de 2370, nós advogamos que vai iniciar o período de reconstrução e de consolidação. Mais um. E de 2685, que corresponde a 2700 lá, né? Até o ano 3000, nós vamos ter o período de consolidação e vivência plena. Então, dividindo os últimos 1000 anos que faltam, nós fizemos o seguinte: do ano 2685 ou 2700 até o ano 3000, nós já estaremos no período de consolidação, estaremos na vivência plena. Até o ano 3000. Do ano 2370 até o ano 2685, nós estaremos no período de reconstrução e iniciando o período de consolidação. No período 2555 até o período de 2370, nós teremos toda a destruição, o apogeu com a grande tribulação, a holo-ressurreição, o último êxito e o início da reconstrução. E já ocorreu 277 anos do período de destruição e estamos apenas a 38 anos de terminar o ciclo de 315 anos que começou em 1740, que nós colocamos como data de início do período de destruição, até o ano de 2055, que completa 300 anos de codificação da doutrina espírita. Então, nós estamos na iminência, né? Nós estamos há 38 anos de 2055 e estamos exatamente há 315 anos da data limite de 2370. Certinho? Daí a importância da nossa reencarnação, hein, gente? Essa realmente é a nossa mais importante reencarnação, dentro da hipótese que nós estamos apresentando aqui. Certinho? Dentro da hipótese. Próximo. Pessoal, vamos tentar chegar mais próximo ainda. Nós fomos até 2370, mas nós colocamos o quê? 2370 vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a destruição e vai iniciar a reconstrução. Eu quero a destruição, porque é isso que nos importa, porque é isso que vai nos separar. Então vamos tentar chegar o mais próximo possível. Então nós vimos aqui, ó, nós estamos no ano 2017, que é 277 anos do início do período da destruição. Estamos a 38 anos do ano 2055, que representa o terceiro século de codificação da doutrina espírita. Então nós vamos pegar mais 315 anos e vai dar 2.370. Então nós fizemos o quê? Vamos dividir 315 anos em metade. Metade de 315 dá 157,5. Então, metade, 157,5. Se eu pegar a metade, tá claro? Vai dar exatamente um ano 2212. Então, o ano 2212, na nossa opinião, é o máximo onde pode chegar a destruição. Então, o máximo. Então, de 2055 a 2212, que é exatamente a metade do ciclo de 315, na nossa opinião, é o máximo que a gente pode chegar. Certinho?
Então agora nós reduzimos mais ainda. Nós tínhamos reduzido de 2.700 para 2.370. Está aqui. Agora nós dividimos 315 no meio e chegamos ao ano 2.212. Certinho? Ou seja, aqui seria o período máximo. De 2017 a 2.212, nós ocorreríamos todos os fenômenos e aí a gente estaria no início da reconstrução e daqui para frente seria reconstrução. Mas eu fiz o seguinte, dividi 157,5 pela metade, que dá 78,75, que é o menor de todos os ciclos do quadrante. Então nós colocamos mais ainda, nós colocamos o ano de 2133. Então, na nossa opinião, como terceira hipótese, o período mais importante da destruição, o apogeu da destruição, o último êxito e, consequentemente, a holoressurreição, vai ocorrer de 2017 até o ano 2133. Como referência do final do primeiro ciclo de 315, nós estamos há 38 anos. E como referência de 2055, é 2133 sem 2155. Então, essa é a data limite. Vamos lá, então? Próximo. Então, isso aqui que nós advogamos. De 2017 a 38 anos, que vai dar 300 anos da codificação e 400 anos, mais de 300 anos, né, de destruição. Então, aqui, ó, 2055, até o ano 2133, que nada mais é do que a metade do ciclo de 157,5 para 78,75, falta 78 anos. Então, se eu juntar 38 com 78, tem a nossa terceira hipótese. Estamos a 38 ou a 116 anos da data máxima limite. Data máxima limite do que, Maurício? Apogeu da destruição. O grande dia da tribulação. A holo-ressurreição. O último êxito. Então, nós advogamos que nós estamos há 38 anos ou, no máximo, a 1 século e 16 anos desse grande dia. Então, essa é a nossa hipótese. Essa é a nossa hipótese de trabalho. Ou seja, até 2700, no máximo, ocorreu tudo e nós entramos na vivência plena. Depois nós pegamos e dividimos mais ainda e mostramos que até 2370 ocorreu toda a destruição e iniciou a reconstrução. Reduzimos mais ainda e chegamos à nossa terceira hipótese. 2017 para 2055, que é a codificação e mais de 300 anos de destruição. Então, está aqui. Até o ano 2133, podendo chegar no máximo ao ano 2212. Mas advogamos até aqui, 2017 a 2133. 38 anos até 2055 e 78 anos até 2133. Então, 38 mais 78, dá 116. Então, entre 38 anos até 116 anos, nós chegamos à nossa data limite. Ok? Essa é a nossa hipótese. Então, podemos estar de 38 a 116 anos da data máxima provável do grande apogeu da destruição. Podendo chegar até 2212, mas a nossa hipótese até 2133. Certinho? Mais um toque. O apogeu da destruição, a holo-ressurreição e o último êxodo ocorrem, ao nosso ver, no máximo até o ano de 2133 depois de Cristo. Então, essa é a hipótese que nós firmamos como a nossa terceira hipótese. Que é no terceiro milênio, nós não temos dúvida. Pegamos o terceiro milênio e dividimos ele em ciclo de 640, e depois dividimos ele em ciclo de 315, e depois dividimos ele em ciclo de 78. A divisão desses ciclos nos fez situar dentro de um parâmetro. O parâmetro escolhido
é o parâmetro que vai de 2017 até 2055, por causa dos 300 anos da codificação do doutrina espírita, e o espírita é o trabalhador da última hora, então as 3 últimas horas, certo? E fomos até 2133 como ponto máximo, podendo ter uma variável até 2212. E propomos que daqui a 38 anos, ou no máximo a 116 anos, nós chegamos na data limite do apogeu da destruição. E nesse período, que vai de 2017 até 2133, podendo chegar no mais a 2212, ocorrerá o apogeu da destruição, a holo-ressurreição e o último êxodo. Ocorre, a nosso ver, no máximo até o ano de 2133 depois de Cristo. Então, essa é a nossa hipótese. Certinho? Aí você fala assim, Maurício, você tem alguns textos que você baseia? Sim, como sempre. Nós vamos mostrar agora os textos que apoiam, e aula que vem também eu vou mostrar vários outros textos, porque são centenas, mas eu vou mostrar vários, para mostrar para você o apoio dessa hipótese que vai até 2133. Vamos lá então? Vamos ver os apoios. Lógico que depois de 2133 nós vamos ser o início do período ativo de reconstrução, que é o período mais difícil segundo os mentores, né? Por isso você já vê que tem vários mentores encarnando, porque esse período aqui vai ser um período extremamente difícil, que é a reconstrução de todos os processos políticos, sociais, geográficos, etc., da humanidade. Muito bem. Então nós vamos pegar a primeira hipótese aqui, Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo Bezerra de Menezes. Esse livro tem como edição em 1938. Então ele está praticamente a 38 para 2017, dá quanto, gente? Faz o cálculo aí para mim. 40, 62, 62, 72, 79 anos. Então foi uma mensagem escrita há 80 anos, né? Porque depois que é escrito, que é editado, então vamos colocar 80 anos atrás. No livro está escrito o seguinte: antes dessa época, quando preste a findar o primeiro reinado findou em 7 de abril de 1831, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e organizada e venerável assembleia. O grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expôs ele, o século atual, nós estamos em 1831, nós estamos no século XIX. Como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. O Consolador veio em 1857. Nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, olha bem, o século atual vai ter mais 100 anos de preparação, o século XX, e depois mais 100 anos. Então, o século atual recebe o Consolador. Teremos mais 100 anos, que é o século XX, e teremos mais 100 anos até chegar no século XXI. Se ele está em 1831, 100 anos, 1931. 100 anos, 2031. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade. No século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão final do fim da civilização precária do Ocidente. Então, lá de novo, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100, que hão de vir. A rajada de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade. No século próximo, século XX, dentro dos imperativos das transições, e nós já estudamos isso com Emmanuel, que o século XX assinalou a transição necessária, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então, o século XX indica o final. Então, quando acabou, no ano 2000, esse século mostrou a transição, como Emmanuel já tinha falado, e ele significa o sinal dentro dos morticínios, teve 2 guerras mundiais no século XX, o imperativo do final da civilização. Então, presta atenção na palavra que ele falou. Ele escreveu isso em 1938, quer dizer, editora. Então, olha lá, a dor, a vacilação, a alma da humanidade. 2 guerras mundiais, sem contar as outras guerras.
No século próximo, dentro dos imperativos da transição necessária, século próximo é século XX, que será um sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então, o século XX marcou, como diz Emmanuel lá a Caminho da Luz, marca esses acontecimentos pavorosos. Então, exatamente quando termina o século XX, nós terminamos o grande sinal do fim da civilização. Agora só precisamos definir o fim. O fim nós colocamos 2055 até 2139. Fim da civilização e não fim da Terra. Faz-se mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando o caminho da purificação espiritual através das sendas penosas. É preciso, pois, prepararmos o terreno para a sua estabilidade moral, nesses instantes decisivos do seu destino. Olha aqui que bacana, ó. Instantes decisivos, grandes amarguras. É exatamente isso que nós estudamos até aqui. Nós estamos no instante mais decisivo da história milenar de bilhões de anos da nossa história na Terra. Ok? Instante decisivo do seu destino. Isso está Brasil, coração do mundo. Próximo. Continuando no mesmo livro com a mesma mensagem. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminados entre as nações da terra com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século. Olha lá, a previsão do nascimento da ciência no século XX, e já tinha missionário. Nós vimos Pietro Baldi fazendo isso, esclarecendo a ciência, o Chico, nos círculos da costura terrestre. Uma verdadeira renascença das filosofias e da ciência se verificará no transcurso desses anos, a fim de que o século XX seja esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro. Gente, isso aí que é muito sério. Não tem dúvida, olha o que ele está falando aqui, ó. Seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo, prevista na lei e nos profetas, não se verificará por enquanto com referência à constituição física do planeta, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. Ou seja, não é o fim da Terra, é o fim do ciclo, o fim da civilização e uma separação. Então, olha bem o que ele diz aqui, ó. O século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro. O século XX marcou, por isso que Emmanuel deixa claro no Caminho da Luz, o século XX marca a transição desses acontecimentos pavorosos. Não tenha dúvida, marcou o século XXI, é onde ocorre o processo. E a nossa hipótese é que ele ocorre entre 2017 e 2133, o mais tardar 2212. Essa é a nossa hipótese. Muito bem. Próximo. Nesse livro, Plantão de Resposta Pinga Fogo 2, editado com palavras de Francisco Xavier, eu vou mostrar o prefácio dele. O Chico chega a dizer uma data firme. Esse livro, eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar aqui que ele fala, e depois eu vou explicar a dúvida que eu tenho em relação a esse livro, tá bom? Então vamos lá. Pergunta: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de prova e expiação e para o de regeneração? Resposta: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma, não é falar assim, é possível. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2055. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalhe amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Então, aqui essa frase, ó, é importantíssima. Nós colocamos lá 2055 até 2133, estourando 2212. Aqui, nessa resposta, o Chico fala o seguinte: Emmanuel afirma
que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Plantão de resposta Pinga Fogo 2. Então está relacionado com o programa Pinga Fogo, realizado em 1971, né, pela TV Tupi. Então vamos lá, próximo. Pessoal, olha o prefácio. Aqui está o prefácio do livro. Amigo leitor, em dezembro de 1971, amigos convidaram-nos para um encontro em público na capital de São Paulo. Já se tratava de iniciativa beneficente, não havia razão para omitir-nos. Lá nós fomos, o médium Xavier e eu, para a realização. O evento teve lugar em vasto salão de simpática televisora, TV Tupi, e os autores das perguntas constituíram uma comissão distinta de jurados, escolhida pelos promotores do acontecimento. Achávamos com alguns companheiros, junto do médium referido, que se mantinha em prece silenciosa, sustentando-se unido conosco os amigos espirituais. Não monopolizamos o serviço. Certamente, algumas perguntas o médium poderia respondê-las sem o nosso concurso direto, pois estava habilitado para isso, o que efetivamente aconteceu. O programa se desdobrou com tranquilidade. Continuando. Cada integrante do grupo de investigadores, a quem chamamos comissão julgadora, formulava uma indagação vinculada a determinado assunto, a que respondemos mobilizando o médium sob o nosso controle diante do público numeroso e atento. Assim chegamos ao término da tarefa. Um de nossos amigos promotores do encontro falou sem pretensão. Nossa tarefa concluída poderia constituir um livro. Aquele desejo foi atendido. O nosso trabalho ficou no plantão de respostas. Nome que personalizamos os nossos arquivos e agora retiramos-lo do silêncio, para dar-lhe circulação. Aqui terminamos, amigo leitor, o nosso arrazoado e te oferecemos o livro com todo o material da entrevista realizada. Desejando que o nosso encontro fraterno seja uma tarefa amiga em teus estudos, somos gratos pela atenção que nos dispensa e rogamos a Jesus, nosso divino mestre, nos Espíritos nos abençoe. É assinado por Emmanuel o prefácio. Então, é um livro assinado por Emmanuel com um prefácio, certo? E que mostra uma resposta em que o Chico afirma que em 2057 o nosso mundo é um mundo de regeneração, ou seja, ocorreu já a grande destruição. Que é isso que nós estamos atrás. Qual a dúvida que nós temos sobre esse livro? Primeiro, o prefácio eu acho ele um pouco esquisito. E é o seguinte, em relação ao livro, ele fala que é do Pinga Fogo. Então, vamos lá. Se você pegar o livro do Saulo, que foi um dos principais jornalistas desse encontro, Saulo Gomes, que nasceu em maio de 2028, ele lançou um livro, Pinga Fogo com Chico Xavier. Se você pegar as fitas, eu olhei todas as fitas, não só eu, vários amigos, inclusive de Franca, os companheiros, vários amigos. Pegar as fitas, em nenhuma delas, e nem nesse livro aqui do Saulo, vamos lá? Volta. Volta. Mais um. Nós encontramos essa pergunta. Essa pergunta só existe nesse livro. Nas fitas e no livro do Saulo, nós não achamos ela. Nós só achamos no material do Pinga Fogo, publicada nesse livro, com a mensagem de Emmanuel na abertura e com essa palavra do Chico. Mas nas fitas existentes dos programas da época, mesmo aquelas que a gente pode pesquisar na internet, no livro do Saulo, sobre o Pinga Fogo, nos outros livros, que tem vários livros, nós não achamos essa pergunta. E nem achamos essa resposta. Essa pergunta e essa resposta só se acha nesse livro, pelo menos eu, né, gente? Lógico que isso não quer dizer nada. Eu estou falando na minha pesquisa. Né? Eu e alguns amigos, né, que também tivemos a mesma preocupação para poder validar, porque é uma afirmação muito firme, muito forte. Mas eu não consegui validar. Quer dizer, só tem nesse livro. Não tem nenhuma outra edição eu encontrei essa passagem. Apesar dela ser extremamente significativa, considerando que é o Chico e considerando que é Emmanuel, mas eu não consegui, em livro nenhum, essa afirmação e nem encontrei em fita nenhuma. Por isso que eu sempre coloquei essa palavra como uma hipótese. Nunca coloquei como algo muito forte. Por quê? Porque eu coloquei como hipótese. Porque é o que ela cabe. E estou colocando ela aqui como hipótese. Por isso que eu coloquei ela aos 32 anos. Mas vocês veem que eu fui até 2133 e fui até 2212 como elementos máximos. Mas colocado como hipótese,
apesar de todo o carinho, respeito e tudo que tem pelo Chico, pelo Emmanuel, mas esse livro eu não consegui confirmar ele. Mas tem outras mensagens que confirmam. Então vamos ver essas outras mensagens, que não vai dizer tão firme, tão direto, mas vai mostrar para a gente que realmente o século XX é o feixe e vai fazer igualzinho aconteceu ali com a palavra de Humberto de Campos. Então vamos lá. Se você pegar esse livro aqui, Diálogos e Recordação, né? Carlos Alberto Braga Costa, que é o Diálogos e Recordação do Arnaldo Rocha, amigo do Chico, que escreveu com ele, né? E trabalhou com ele naquele livro Vozes do Grande Além e também Mensagens Psicofônicas. É um cara sério. Eu gosto desse cara aqui. Eu acho ele um cara sério, um cara bacana, esposo da Meimei. Olha o que ele diz no livro dele. Está lá no livro dele, nesse livro aqui. Emmanuel afirma que o planeta Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. O que fazer a não ser seguir o Cristo? Meu tempo na carne está findando. Realmente, ele morreu logo depois, pois afinal são 82 primaveras. Ou vocês acham que ficarei por aqui só contando histórias? Nós dois rimos muito dessa demonstração de jogabilidade do amigo Arnaldo, o Carlos Alberto, né? Tenho que continuar escrevendo o livro da minha redenção. Para vocês que ficam na carne, se assim posso expressar-me, peço que façamos o que a vida permite fazer, com a outorga da consciência, mas façam com alma e coração. Então ele está exatamente nesse livro, no capítulo 20, né? Diálogos e Recordação, que é o capítulo Alma e Coração, a mesma afirmação que está no livro Pinga Fogo 2. Até com a mesma palavra, Emmanuel afirma. Ou seja, foi o que eu encontrei, assim, de coisas mais, que eu considero mais sérias, coisas mais positivas. Então, no livro do Arnaldo, também está a mesma afirmação, né? No capítulo 20, a frase aparece. Emmanuel afirma que o planeta Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então está aí, gente, as nossas hipóteses, está aí o que Humberto de Campos disse, que é muito próximo do que está aí, e está aí uma data, né? Um marco, que nós não encontramos outra fonte, a não ser essa daí, confirmando essa data. Muito bem, continuando o nosso trabalho. Então está aqui a nossa terceira hipótese. O ano de 2055 ou 2057. Nós estamos há 38 ou 40 anos dele, porque nós estamos aqui, 2017. 2055, 2 séculos da codificação, ou mais ou menos 3 séculos do início do ciclo de destruição. Então, 3 séculos de destruição, né? 2 séculos já vai estar ocorrendo da codificação kardeciana. Está claro? Então, dividindo aqui até 2370, que é o máximo, até 2212, que é a hipótese de variação, mas o ano que consideramos é aqui. Estamos a 38 ou 40 anos, ou a 116 anos da data máxima limite. 76 a 78 anos, considerando 2055 ou 2057. Depois de 2033 é o início do período da reconstrução. Então, aqui está a nossa hipótese definitiva, a nossa terceira hipótese. O apogeu da destruição, a holo-ressurreição e o último êxodo ocorre, a nosso ver, no máximo, até o ano de 2133, podendo ocorrer até o ano de 2057. Eis a hipótese de todo o nosso trabalho, né? 3 hipóteses, sendo a última que chega mais próximo da possível data da destruição. Vamos lá? Continuando. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: será que tem outras escritas do Chico, direta dos Espíritos, publicada em livro, que mais ou menos dá para a gente antever que o tempo é tão próximo assim? Nós já mostramos uma, de Humberto de Campos. Então vou mostrar outras. E na aula que vem eu vou mostrar várias. Só para a gente mostrar que pode não ter a data 2057, que é uma data assim muito esquisita, vamos dizer assim, né, em termos de definição. Mas pelo menos vai nos mostrar um campo maior de possibilidade. Então vamos lá, ó. Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no capítulo Lutas Renovadoras, edição em 17/8/1938, prefácio, publicado em 1939. Então está aqui, ó.
Estamos aqui há mais de 70 anos, né, dessa mensagem. O século XX surgiu no horizonte do globo, qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo, mas as revelações do além-túmulo descem a alma como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de nova era. Numerosas transformações são aguardadas, e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. Então, olha aqui, o futuro que se aproxima, não é algo longínquo, é um futuro que se aproxima. Se você pegar que é 1938, 2055, que dá um século a mais, é um futuro. Se colocar 2133, é 2 séculos. Então, realmente é um futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa e a europeia de 1914 foram pródromos de uma luta maior que não vem muito longe. Em relação à Segunda Guerra, foi exatamente quando foi publicado em 1939, e em relação às outras lutas maiores, está ocorrendo no nosso século e no século próximo. E dentro do qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime. Olha o último êxodo, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios. Já vimos que é muito mais que a gente pensava, né? 15 milhões de séculos, 1,5 bilhões de anos, 40 mil anos só da encarnação em massa, nos patrimônios sagrados do tempo. Então aqui não tem dúvida, ele mostra que é muito próximo. Ó, futuro que se aproxima, mostra que a Primeira Guerra Mundial, certo? As guerras russo-japonesa e europeia de 1914 e 1918, formaram os pródromos. Nós já sabíamos que 1740 lá, século XVIII, já estava agitado. Aqui está o próximo de uma luta maior, que não vem longe, realmente não veio, porque veio a Segunda Guerra Mundial. E dentro do qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, ou seja, num futuro que se aproxima. E nós já estamos há quase 100 anos dessa mensagem. Então, é uma mensagem interessante, porque não vai dizer a data, nem vai dizer um marco, mas diz uma possibilidade, uma hipótese. Vamos lá então? Então nós fizemos aqui, ó, pegando a data do Chico lá, se é do Chico, né? 2057. De 1914 para 1939-45, que é a Segunda Guerra Mundial, foi 21 anos. A mensagem de Emmanuel, então, estava 21 anos desse processo, né? Do que ele está falando. Depois de 1939 a 45 para 72 anos, então nós estamos para 2017. Se pegarmos a data de 2057, tá claro? Nós vamos estar há 133 anos que ele falou isso. Então, como o futuro próximo, certo? Futuro que se aproxima, nós passamos 133 anos para ocorrer esse processo aqui, ó. O planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime. Se nós colocarmos 2133, nós vamos mais para 78 anos aqui, ou seja, 200 anos, no máximo, esse processo aqui, que ele fala futuro que se aproxima, 2 séculos, estaria ocorrendo isso aqui, ó, o último êxodo. Então você vê que muito próximo do que foi dito até aqui nas várias mensagens. Próximo. No livro A Caminho da Luz, prefácio, a mesma coisa. Olha o que Emmanuel fala. Então a Terra, como aquele mundo longínquo da capela, vê-se alívio das entidades endurecidas do mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento a fim de não perverter os sagrados conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Épocas de lutas amargas desde os primeiros anos deste século, século XX. A guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. As ligas das nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrena.
Ou seja, nessa passagem aqui, Emmanuel não nos deixa esperança que vai acabar as guerras. Não, está aí a guerra. Então, muita coisa que tem sido falada aí pelas internet, fim de guerra e tal, olha o que ele diz. O fenômeno da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas no processo de seleção final. Então, não acaba antes disso. Então, só vai acabar lá. Ó. E ele está falando da seleção, não está falando só da Segunda Guerra Mundial, nem nada não. Está falando do que aconteceu em Capela e o que está repetindo aqui. Épocas de luta amarga desde os primeiros anos desse século. Por isso que o século XX é a transição. Então você vê mais uma mensagem junto com a Gilberto de Campos, muito clara, muito direta e muito próxima do que nós estamos estudando. Próximo. No livro, Francisco Cândido Xavier, Palavras do Infinito, tá? Tá aqui, ó. Humberto de Campos, né? O prefácio é de 3 de outubro de 1936. Tá claro? Nós temos uma pergunta, né? Feita pelo jornalista Clementino de Aguiar, que está publicado nesse livro, que é a edição lá aqui, por Chico. E falando sobre guerra. Passemos às perguntas que preocupam com a ideia da guerra. Rodrigo, suspende um pouquinho ela aqui, que não está pegando aqui no final, por favor. Suspende ela um pouco. Beleza. Vamos lá. Passemos às perguntas que se preocupam com a ideia da guerra. Diz uma: estará a humanidade livre das guerras? Eis a resposta do guia. Não consideramos como definitivamente afastado no seio das nações a ação nefasta da guerra. Para tanto, se faria mister que os homens, em geral, estivessem integrados no conhecimento dos seus deveres cristãos, o que não acontece. Por mais tempo ainda, cremos que, infelizmente, a humanidade será perseguida pela guerra e pela corte de seus infortúnios e desgraças. Cremos que a sua extinção se verificará somente depois de uma renovação radical nas diretrizes econômicas adotadas pela maior parte dos países, aliado ao sentimento de solidariedade e fraternidade universal, que, segundo a educação necessária, deve ser a característica das gerações futuras. Então, não vai acabar a guerra, não. Está aqui a mesma coisa que ele diz atrás ali, na grande síntese, está aqui na mesma entrevista, no outro livro, Palavras do Infinito. Próximo. No livro Maria João de Deus, né? Mãe do Chico, no livro editado, cujo prefácio é de 25 de junho de 1935, na mesma época, Cartas de uma Morta, psicografia do Francisco Cândido Xavier, ó que ela diz aqui. Interpelamos os mestres que nos dirigem sobre os quadros dolorosos que vimos assistindo com infinita mágoa em virtude das derradeiras lutas fratricidas que se vêm desenrolando na superfície do planeta. E os nossos venerandos mentores espirituais sempre nos elucidam explicando que a Terra se acha em vias de conhecer um novo ciclo evolutivo. Explicam-nos, então, que esses movimentos objetivam não só o cumprimento exato das provações individuais e coletivas dos homens e dos povos, como também representam um trabalho de drenagem sobre as multidões humanas, selecionando as almas então encarnadas neste mundo. Ó, grande êxito aqui. E ó, estamos em vias de um novo ciclo evolutivo. A mesma expressão em outro livro com outro autor espiritual. Não confirma aquela data, mas mostra que o século XX é o fim do ciclo e início de uma nova jornada e que está muito próximo. Contando daquela época para cá, já passou praticamente 100 anos. Próximo. No livro Servidores do Além, Emmanuel, prefácio de 5 de julho de 1989. Olha o que Emmanuel diz. Os vossos tempos refletem amargamente a angústia coletiva de todos os povos, em face desse aluvião de escombros que prenuncia terrível para os anos próximos. Ó, ele já fala em ano. Como corolário de desvio e de antagonismo irreconciliável, tão somente criados pela mentalidade humana dentro do seu abuso de liberdade. Já está em 1989 e ele diz, prenuncia terríveis para os anos próximos. Então, também mostrando muito próximo. Se a gente colocar 2055, se a gente colocar 2133, em termos de evolução humana, é realmente muito próximo.
Próximo. No mesmo livro, todos os corações sentem que existe algo para acontecer. Isso a gente sente. Aguardam angustiados uma novidade nos ares, como se sombrios vasticínios pesassem sobre a sua vida de relação. E a realidade é que nem os políticos e nem os filósofos, nem os economistas e nem os sociólogos podem dirimir as profecias singulares e dolorosas, impossibilidade de recurso, desconhecendo o remédio necessário à paz coletiva e à prosperidade mundial. Ou seja, aguarda angustiado uma novidade nos ares, como se sombrios vasticínios passassem sobre a sua vida de relação. Está aí. O mesmo contexto. E semana que vem eu vou mostrar mais uma dúzia. Próximo. Mas olha só o que acontece. Nós nunca podemos esquecer que se o Chico for honesto, e se Emmanuel for honesto, e se os espíritos forem honestos, isso sempre é uma onda de probabilidade. Nunca vamos esquecer disso, que eu expliquei isso aqui quando eu falei sobre profecia, já falei isso em tudo quanto é curso e vou falar aqui de novo, vou invadir o horário, vocês aguentam aí, não vai tomar café não, porque vou falar de novo. Para ser honesto, é onde, a mesma coisa, você perguntar, Maurício, isso aí não, meu filho, pode acontecer para mais ou para menos, é dentro de uma onda de probabilidade. Dentro de uma onda de probabilidade está aqui, está representada aqui a onda de probabilidade. Pode acontecer aqui, pode acontecer aqui, pode acontecer aqui, pode acontecer aqui, pode acontecer aqui. Mas vai acontecer daqui até aqui. Ou seja, no terceiro milênio. Olha, então se o Chico é honesto, ele vai falar as duas versões. E as pessoas pegam isso como se ele tivesse falado errado, que isso não tem nada a ver, que não, isso é ignorância das leis da vida. As leis da vida são matemáticas, mas elas não são de exatidão, sem relação. Olha lá que Jonas, que nós já mostramos aqui. Então, logicamente que dentro desse processo, nós podemos ter variações. E o Chico tem de falar isso de vez em quando. E ele falou nessa entrevista, eu achei muito legal ter achado ela. Porque ele fala de outra possibilidade, além dessa que eu mostrei até aqui. Então, por quê? Honestidade, tem de ser assim. Por quê? Porque nós estamos diante de ondas de probabilidade e não de absolutismo. Ondas de probabilidade. Mas mesmo na onda de probabilidade, dá dentro do terceiro milênio. Então vamos ver num livro chamado Encontros no Tempo, cujo prefácio é de 79. Ele é um pouquinho antes daquele de 89. Quer dizer, ali o Emmanuel já está em outra visão. Olha lá, volta lá no anterior. 89, mais uma. Olha o que ele fala, prenúncia terrível para os anos próximos. Isso em 89. Mas, em 79, diferente de 71, o Chico diz isso aqui. Vamos lá numa entrevista que ele deu para o jornal Goiás Espírita e a entrevistadora era Maria Elizabeth. Se os espíritos têm idade diferente, chegando ao terceiro milênio, os que tiveram chance de evoluir e permanecer atrasados, serão arrastados com os maus para um planeta de vivência primitiva? Isso que nós estamos estudando aqui, o último êxodo. Márcia, que é a repórter, muitas realizações para o terceiro milênio, segundo Emmanuel, poderão talvez ocorrer depois de 2990. Talvez ocorrer. Dentro de uma linha de probabilidade. Pode ocorrer até 2057? Pode. Pode ocorrer, como nós estamos advogando, até 2033? Pode. Pode ocorrer a 2212? Pode. Mas tem alguma outra hipótese? Tem. Pode ocorrer até 2990. Imaginemos, pois, certos fenômenos de triagem na coletividade humana para séculos não muito próximos. Os amigos desencarnados afirmam que na próxima galáxia, de cuja vida e grandeza partilhamos, existem numerosos mundos de feições primitivas aptos a nos receberem para estágios mais simples de progresso espiritual, caso não queiramos seguir o surto de elevação em que a nossa Terra está penetrando. Mas a Terra estava penetrando nesse ciclo. Então aí está mais uma hipótese, né? Diferente de todas que nós mostramos e diferente inclusive da que eu acredito. Mas ela está aí formulada que na onda de probabilidade nós podemos ter uma onda tardia de 2990. Ou podemos ter uma onda mais próxima, de 2057, ou podemos ter uma onda que vai de 2133 até 2212, como eu advogo,
ou pode ter uma última até 2.990. Dentro da onda de probabilidade que eu já falei aqui incansavelmente. Vocês não cansam, porque quem está em pé mais sou eu, vocês aguentam aí. Eu e Luana que estamos em pé, né? Vamos lá. Próximo. Então vamos recordar. As ondas de possibilidade, nós já mostramos aqui, são as ondas sistêmicas, são a onda do espírito. E nós podemos representar ela infinito, elevado a infinito, sempre novo. Que é o primogênio, sempre novo. São as ondas do espírito, as ondas sistêmicas. Próximo. As ondas de potencialidades são as antissistêmicas, são as ondas da consciência, o primeiro estágio da queda, o campo lá da Bíblia, que nós representamos pelo número n elevado a n, onde n é o número inteiro. Então ela é incomensurável, né? Podemos dizer infinita, mas incomensurável, só para a gente dar uma ideia. Depois nós temos as ondas de probabilidade. São as ondas da antissistêmico, para aqueles que têm mente coletiva e mente individual. Nosso caso, caímos abaixo da consciência. Temos espírito, consciência, mente coletiva e individual. Então as ondas de probabilidade nós colocamos dentro desse cenário aqui, ó. As ondas de probabilidade são padrões ou trajetórias encarnatórias anteriores, os ângulos de liberdade, livre-arbítrio e liberdade que eu já mostrei, e os vários cenários possíveis, coletivos e individuais no momento atual. Então é aqui que calcula a probabilidade. Então se eu pegar os ângulos, que vai se fechando com a conduta humana, então eles vão fechando. As possibilidades, ela vai de 2057 até 2990. Agora, os ângulos estão como? E é o que vai definir essa possibilidade. Então, isso aqui é a maneira da gente estudar. Isso aqui é a maneira que eu estou colocando para a gente estudar. Ó, padrões ou trajetória. Essa daqui nós vivemos interiormente no mundo intrínseco. Essa daqui está no mundo da consciência, mas a nossa realidade é essa daqui. Ó. Ondas de probabilidade. Padrões ou trajetórias reencarnatórias anteriores, que é os ângulos de liberdade e livre-arbítrio, e os vários cenários possíveis, coletivos e individuais no momento atual. Define isso aqui. Olha, se é desse jeito, tem de ser apresentado como onda de probabilidade. E foi apresentado aqui dessa forma, variando desde 2057, 2055 até 2990. Sendo que na nossa visão, a terceira hipótese, de 2057 até 2133, é na nossa visão disso aqui, a visão mais propícia. Está claro, gente? É disso aqui que nós tiramos a síntese de todo o conhecimento que nós tivemos. Isso aqui eu já mostrei quando eu falei sobre os profetas. Próximo. Agora, dentro das ondas de probabilidade, nós temos de incluir a graça. Por isso que é a mudança. Porque a graça também inclui aqui nos vários cenários. Então isso pode ser jogado um pouco para lá, um pouco para cá, conforme a decisão das altas cortes espirituais. Mas não passa do terceiro milênio. Então vamos lá. Próximo. Então aqui está representadas as ondas de possibilidade, né? Infinitos, elevado a infinito, sempre novo. Por isso que eu coloquei isso aqui. Ó. Isso aqui é a onda do Espírito, isso aqui que é o universo divino, isso aqui que é o reino divino, isso aqui que é o reino do Cristo, isso aqui que é o mundo intrínseco, isso aqui é o local que todas as fontes, é o mundo primogênito. Próximo. As ondas de potencialidade são as ondas que pertencem ao mundo de consciência. Nós já saímos de lá, né? Temos ela aqui, mas saímos de lá. Então nós conseguimos pegar aqui um universo, né? Um espaço-tempo aqui total e as diferentes possibilidades, ou seja, N possibilidades. É o que nós queremos representar isso e pertence aos nossos níveis de consciência. Próximo. Aqui estão as ondas de probabilidade, individuais e coletivas, que são os vários ângulos de livre-arbítrio e determinismo. Olha, conforme a gente fecha isso coletivamente ou individualmente, o processo é mais rápido ou menos rápido, mais direto ou menos direto. Isso pertence, então, às ondas coletivas e individuais. A nossa vida individual é dentro desse padrão e a nossa vida coletiva também. Os vários ângulos de diferentes posições e conforme o nosso comportamento, isso aí muda completamente de um século para outro, de uma década para outra, dependendo das nossas escolhas coletivas. Beleza? Próxima. E temos as ondas de inércia, que é a que a gente quer mais ficar, a que a gente não anda. E eu já mostrei isso aqui 200 mil vezes, as ondas de inércia,
que são as ondas de antissistêmica, continuação das trajetórias anteriores, ressonância coletiva, resistência à mudança e ao movimento evolutivo. É a que mais a humanidade fica. Vamos ver como é que a gente pode expressar isso aqui. As ondas de inércia, aproveitando o conceito de força de Newton, vamos lá? Então, força do destino é igual a trajetória anterior versus livre-arbítrio ou vontade versus força coletiva de ressonância. É assim que a onda de inércia em nós permanece. Nós começamos uma trajetória nas vidas passadas e damos continuidade dela por causa do hábito, na vida presente, e vamos dar continuidade. Fazemos sempre a mesma escolha devidamente mecânica, eu já mostrei isso aqui, e sempre estamos ligados a um núcleo mental, emocional, de todos os encarnados e desencarnados que pensam como nós, que nós estamos chamando aqui força coletiva de ressonância. Então, a força do destino é igual a trajetória anterior versus livre-arbítrio versus força coletiva de ressonância. Isso aqui, se depender de nós, a gente não mudava nunca. É o que a gente quer. Não, o mundo está desse jeito, mas deixa do jeito que está. A gente já acha que não vai ter mudança. Vamos lá. Isso aqui é a representação das ondas inerciais, né? Sempre o mesmo movimento, ó. As forças evolutivas de resultante nulas. É o que a gente sempre faz, ó. Pegamos essa trajetória aqui para mostrar as forças evolutivas de ressonância de resultante nula. E aquilo que está lá no Apocalipse, ó. Conheça as tuas obras, que não é nem frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque é morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, você vai perder contato comigo, vai embora para outro mundo. Esse vomitar-te aqui significa sair do plano da Terra, perder o contato. Está aqui, ó, as ondas inerciais. Mas isso aqui não existe, só existe na ilusão da nossa ignorância. Vamos. Então aqui eu peguei essa figura do Tesla, né? Eu adoro o Tesla, peguei ela aqui para mostrar, né? Enquanto que as ondas de probabilidade coletiva foram acontecendo através dos milênios, nós fomos ficando no mesmo lugar, ó, na onda inercial. Agora, a onda coletiva está chegando no momento da transição e da separação do joio e do trigo, e nós estamos no mesmo lugar. Por isso que aqueles que estão no mesmo lugar virão para outro planeta. Essa imagem aqui do Tesla é excelente para mostrar isso, né? O mundo passando, as probabilidades passando, os ângulos coletivos passando, a gente aqui parado e não modificou nada. Chegou o momento, quem não modificou vai embora, e quem modificou e assumiu o ciclo permanece. E nós nunca podemos esquecer que a história é um duplo binário. Deus e o homem. Não é só o homem, é Deus e o homem. Então não é só a trajetória que o homem faz que importa. É a trajetória que o homem faz, regida pela força divina. Vamos lá? Ver um pouquinho mais sobre isso. Então nós estamos mostrando aqui, ó. Pode ser que a figura aí está ruim, não sei se está. Se tiver, Luana, aproxima um pouquinho mais se der. Então, eu estou mostrando aqui, isso aqui, todos os fenômenos, ó. Todos os fenômenos dentro do campo do tempo, esse reloginho aqui ajuda a gente a ver. E lá nele o âmago, a força divina, que tudo rege. Então esses fenômenos estão aqui, ó, mas a força divina tudo rege. E a gente pergunta, como é que ela rege? Vamos ver? Então aqui, ó, a força divina aí. Aí aparece a força humana. Ó, tudo escurece, parece que só tem a força humana, mas a força divina está lá dentro. A gente só vê o escuro, a gente não vê o claro, mas é sempre binária. E quem rege é a força divina. Olha lá, nós não estamos vendo, só estamos vendo o escuro, mas a força divina está lá, meu filho, pura, sem contaminar. Mas o homem vem aqui e a gente só vê isso aqui. Pai, Deus faz isso? Não, o homem que está fazendo. A força divina está conduzindo. Vamos lá? Então, dentro da visão inercial, nós queremos manter a mesma trajetória, tanto atual como a preguiça. Então nós queremos continuar com o mesmo processo. Mas o que a vida faz? Deus interfere dentro das trajetórias, os espíritos superiores e, vamos lá? Aproxima mais aqui, Luana, que talvez não vai dar, porque é uma linha vermelha. Linha vermelha não serve para televisão, né, gente? Mas eu estou mostrando que essa linha aqui sofre modificação pelas forças da vida. Aqui tem uma linhazinha vermelha. Quem tiver a palestra aí com ele, tudo bem. Quem não tiver, a Luana aproxima o máximo aqui, que eu vou mostrar que tem uma linha vermelha que modifica a trajetória anterior aqui,
mostrando que a força da vida não deixa a gente ocupar a mesma posição. Próximo. E como é que ela faz isso? Ela faz isso pelo próprio homem, a atuação das forças divinas. Então aqui, ó, ela pega a força existente, a força humana dual, que sempre é dual, e aqui a força divina. Ó. Ela atua pelas duas forças existentes. Então ela vai atuando pelas diferentes maneiras, em todos os quadrantes. Ó, ela atua, utilizando as forças contrárias para fazer o homem chegar naquele ponto. Então ela vai estudar as forças duais, representadas aqui pelo branco e pelo vermelho. A força divina utiliza essas forças duais em todos os quadrantes para fazer a modificação. Naquilo que André Luiz nos diz. Olha aqui que bacana que ele nos diz. Clica. Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma. Ele fala isso lá nos livros mensageiros. Então ele vai pegar o homem e vai pegar a alma e trabalhar dentro do campo da dualidade, branco e vermelho, e atuar com a força dele através dessas duas forças. Então aquilo que, por exemplo, o Cristo veio e nos ensinou a visão de amar uns aos outros como Ele nos amou. Era a visão social mais ampla possível. Nós usamos isso para roubar os outros. Fundamos as igrejas cheias de dinheiro, tomamos dinheiro do pobre, tomamos dinheiro do rico e ficamos milionários. E a pobreza continuou da mesma maneira. O que o Senhor foi lá? Fez uma revolução materialista, começando lá na União Soviética, que cria o Estado socialista, as visões comunistas do mundo, para combater os abusos que existiam. Fez-se uma guerra, fez-se uma confusão natural, mas de alguma coisa, depois que tudo aquilo está passando ou está deixando, uma ideia começou a surgir. A da igualdade social, do respeito social, dos direitos sociais, do direito do empregador, do empregado, do direito da população, dos direitos fundamentais da vida. Aquilo que o Baldi fala, primeiro é a luta, depois vira a lei, ninguém respeita. Depois essa lei cresce até que aquilo vira um hábito. Então nós estamos chegando ao ponto de justiça social. Daqui a uns tempos, alguns países já estão chegando muito mais adiantados do que nós. Daqui a um tempo ele se instala. Mas poderia ter instalado há 2000 anos atrás. Vai usar as forças. Vem aqui a família, o pai se transforma no algoz de tudo. Aí a vida vai e muda o polo. Joga lá no polo do filho. Agora nós estamos no polo absurdo do filho. Aí vai e traz para o equilíbrio. A mesma coisa a sexualidade. Prendeu a sexualidade durante séculos. Agora virou uma bagunça total. Soltou geral, perdeu a estribeira. Vai chegar ao ponto de equilíbrio. Então nós vamos andando nos excessos da dualidade, mas chegamos no ponto de equilíbrio da evolução. Beleza. Próximo. Próximo. Então aqui tem uma coisa. Como é que Deus faz? Primeiro através da dualidade antissistêmica. Olha que negocinho bacana essa daqui. Olha lá. Vamos de novo ver isso aqui. Quer dizer, a vida salva o gato com a astúcia do cachorro, achando que ele que vai ser... Olha lá, isso aqui. Então, através da dualidade do antissistema, atua a força da vida. Outro, através da lei de causa e efeito. Nós agimos, fazemos o processo, esquecemos dele, porque está nas vidas passadas muitas das coisas, mas o processo anda, vai, contorna trajetórias, se agrupa, e vem inúmeras forças, faz vários caminhos, até que volta no nosso destino. Então esse é outro mecanismo da ação divina, seja individual, seja coletiva. Vai chegar aqui novamente, né? Vai vir até nós, vai fazer parte da nossa existência, não tem como, vai chegar na nossa vida. Chegou. Então a lei de causa e efeito e a dualidade antissistêmica. Qual a outra força que Deus utiliza? O equilíbrio das forças complementares e antagônicas. Aquilo que eu acabei de falar do pai e dos filhos, do socialismo e do capitalismo, da justiça social e de todos os efeitos. Ou seja, a força antagônica, complementar, Deus atua nelas. Então você vai achar, nossa, mas está tendo o homem que vai fazendo isso. Mas Deus vai fazendo até chegar no ponto de equilíbrio em que a história quer. Então são os três principais mecanismos da ação divina no mundo. O homem pelo homem, a alma pela alma. E lembrando que todas vai fazer uma trajetória de espiral, toda trajetória é espiral, consequentemente um ciclo, por isso que pode ser metido e a gente vê o que vai repetir, o que vai ser ampliado. Sempre uma espiral que se abre, não é igual essa espiral não,
mas é sempre espiral, ou seja, um ciclo e uma trajetória. Próximo. Então, a vida quer fazer a evolução do ponto A ao ponto B, seja individual ou coletiva. O processo se dá através de ciclo e sai do ponto A até chegar no ponto B. Fazendo o quê? Trabalhando as forças duais. Vamos lá? Próximo. Aqui, né? Está meio apagado aí, mas a Luana aproxima. Aqui, ó, a força intrínseca divina atuando sobre todo o sistema e as forças antagônicas sendo atuado ora uma, outra, até que a humanidade saia do ponto A e chegue no ponto B. Homem pelo homem, alma pela alma. Ok? Beleza. E aí, mas tudo chega num ponto de saturação. Nós colocamos aqui uma reação química para mostrar isso. Ou seja, o ponto crítico de saturação e de irreversibilidade. É o que nós estamos chegando. Como foi acontecendo um monte de coisa, foi chegando ao ponto crítico de saturação. Aqui a expressão matemática, né, regida pela luz, exemplo de equação química, em determinado momento não tem mais reversibilidade. É isso que nós estamos chegando. Por isso que a nossa hipótese de irreversibilidade é de 2057 até 2133, no máximo 2212. Certinho? Por quê? Aprenda a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Ou seja, nós estamos chegando no ponto de irreversibilidade. Certo, pessoal? Demorou pra caramba. Fomos longe pra caramba. Mas era necessário. Semana que vem eu vou citar mais 1000 coisas sobre isso. Vou mostrar inclusive uma profecia de Nostradamus, que está aí na aula de hoje. Eu vou recuperar ela, porque não vai dar tempo da gente falar mais. E vamos fazer 10 minutinhos só, invadindo aí quase 2 horas de aula, para que o Estevão venha aqui, nos ajude e a gente faça rapidinho. 2 minutinhos só e estamos voltando. Pessoal, vamos voltar aqui, desculpe a demora, mas hoje eu tinha de definir, né? Que é colocar a nossa hipótese aí de maneira mais clara possível. Semana que vem a gente continua, mas agora o que mais a gente queria chegar é mais ou menos definir essas datas. Deixamos claro, mostrando as ondas de possibilidade e probabilidade. E, logicamente, que não dá para a gente mais atender todas as perguntas, todos os comentários, mas semana que vem eu faço uma aula um pouco menor para que a gente possa conversar um pouco mais. Vamos lá ver o que o Estevão tem de falar. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Como a gente falou, temos diversas saudações, né? Muitas pessoas mandando aqui seu abraço, né? Os nossos companheiros. Hoje estamos aí com em torno de 60 pessoas acompanhando, aí de 50 a 60 pessoas. Pontos, né? E aí a gente vai colocar algumas perguntas. Eu vou pegar aqui algumas perguntas que estão dentro dos últimos contextos. E na semana que vem, aquelas que infelizmente não puderem ter sido respondidas, é só enviar para a gente que a gente vai responder. Beleza? A TT Vilela, ela faz o seguinte comentário com uma pergunta no final. Aprender e ajustar os nossos sentimentos no plano espiritual, onde a condição mais favorável para que tenhamos uma nova chance de reencarnar na Terra sem ter que ir no planetão, ou seja, é possível? É possível. A vida não seria justa conosco se não existisse o trabalhador da última hora. E se nós pegarmos o consolo que é essa lição, né? Se você não conhece, lógico que deve conhecer, mas é bom ler de novo. Então ele fala lá que o salário é idêntico, é o mesmo salário. Quer dizer, então nós temos essas possibilidades. Se a gente fizer o esforço de transformação o máximo possível dentro do campo pessoal, a possibilidade de permanecermos no planetão, ou mais tarde, né, também reencarnarmos lá para poder auxiliar os entes queridos que vão também, não tem jeito, nós estamos ligados pelo ato do amor, mas dentro de um campo de equilíbrio, é possível sim, dentro da visão do trabalhador da última hora que o Cristo falou também. A Luciana Zucchi, por que a impressão de que o tempo está passando mais rápido? Continuará? Continuará, na minha opinião, o tempo mais rápido, porque tudo ficou mais rápido, né? É aquilo que o Baldi fala, que eu já falei aqui, né? O homem descobriu a velocidade se vingou dele e penetrou dentro dele.
Exatamente isso. Como o tempo, nós já mostramos também, é uma ilusão psicológica, então, consequentemente, essa visão de o tempo mais rápido, os acontecimentos se desencadeando com muito maior rapidez, isso é o que nós estamos sentindo hoje. O nosso companheiro Sócrates, foi por isso que Emmanuel diz que a vinda do Cristo estabelece a maioridade espiritual na Terra, no livro A Caminho da Luz? Sim, Sócrates, sim, meu amigo. É exatamente isso. E nós vimos por que é a maioridade. Porque da encarnação em massa foi 40 mil anos. Das primeiras expressões da racionalidade, 1,5 bilhão. Até chegar da evolução para constituir o corpo, 15 bilhões. Então, se eu tenho 40 mil anos, que são inúmeros ciclos de 2520, quando chegou o Cristo, é a maturidade. Aí eu tenho mais um ciclo de 2520 anos, que é o que nós advogamos. E esse 2520 anos só falta 503. E dentro desse 503 tem de ter a reconstrução e a consolidação. Então sobra um século, na nossa opinião, até 2133 ou 2212, com a data bem marcante de 2057, como elemento onde vai ocorrer essa separação e onde vai ocorrer essa grande tribulação. Exatamente. O Cristo indica a nossa maioridade. O Faustino, ele fala que você respondeu no decorrer, mas acredito que vale a pergunta dele. Todos nós encarnados e desencarnados ainda somos espíritos rebeldes e galvanizados no crime. Não temos chance de ir para o planetão e ficarmos pelo menos aqui nesse planeta? Pelo aquilo que os espíritos não falam, né, Faustino? Lógico que quando uma pergunta desse nível, para a gente responder, a gente devia ser espírito evoluído, né? Mas não somos. Então, mas pelo que os espíritos falam, não. Quer dizer, os mansos herdarão a terra. Então, lógico que nós vamos permanecer nas colônias espirituais e devemos ir para colônias de transição, né? Aquilo que eu já expliquei aqui, né? Colônias de transição interplanetária, preparando o momento adequado para a gente encarnar no outro mundo. A nossa vida vai ser muito mais no plano espiritual, como eu mostrei aqui, quando a gente discutiu a questão de capela. Então, lógico, mas aqui no planeta vai ser saneado de espíritos que ainda têm a visão de destruição e desses impulsos que ainda estão na nossa alma. Se a gente souber conduzi-los e transformá-los, nós temos a esperança de aqui permanecer pelo passaporte do trabalhador da última hora. E para a gente fechar aqui, a Luciana fala que é uma pergunta fora do contexto, mas Maurício, posso responder. Como ele se organiza em seus estudos? Em um ano fazer um trabalho é quase um milagre. E a Josiane completa. Acho que falando que acho que você não dorme. Tenho a impressão que o Dr. Maurício não dorme. Nada, meu anjo. Ainda faço safadeza, ainda tem tempo de fazer coisas erradas. Não, porque na verdade isso é o estudo de uma vida, não é hoje. Não é? Eu falo assim, meu pai me educou, desde os 5 anos de idade, eu tinha de ler 2 livros por mês. Sendo um livro espírita e sendo um livro de literatura nacional mundial. Comecei naquelas historinhas. Aquelas historinhas que na minha época, né, muito antigo, não tinha nem essas histórias bacanas que os meninos têm. Eram as historinhas pequenas. Quando eu cheguei nos 11 anos, aí eu já lia tudo. Aí eu era obrigado a ler Última Hora, que era o jornal que chegava aqui em Goiânia. Em Goiânia chegava a Última Hora do Rio e eu tinha de ler, para poder ficar bem informado. Então eu tinha de ler Última Hora, eu tinha de ler um livro de literatura. Pra você ter ideia, eu falo com meu pai, quando eu ria demais com ele, eu li Dom Quixote de La Mancha aos 12 anos. Imagina, com 12 anos, o que eu ia entender de Dom Quixote? E li a literatura espírita. Quando eu cheguei com 17, 18 anos, não tinha um livro espírita em língua portuguesa que eu não tinha lido. Nenhum. Tinha lido tudo. Aí foi as buscas, né? Aí veio nascer o Balde, com 17 anos que eu li o Balde. Aí veio nascer Rustem, aí veio nascer livros de ciência. Aí foi nascendo, lendo. E hoje em dia eu não leio mais, porque não acho, né? Quer dizer, muitas vezes não acho, os livros são repetitivos, o tema, mas isso aí é o estudo de uma vida. Foi graças ao meu pai, a educação que ele me deu, que eu tentei passar isso para meus filhos também, mas foi graças a ele que eu me tornei esse leitor que não para. Então foi assim que eu sempre fiz.
Ok, fica as saudações aí, né, dos nossos companheiros para a próxima semana. Creio que a gente respondeu a maioria das perguntas aqui, que estavam ao nosso alcance. E aquelas que porventura tenham ficado, na semana que vem a gente está aí à disposição. Pessoal, eu tive preocupação de dar uma aula mais longa hoje, porque eu queria definir bem a nossa hipótese, né? Deixar a nossa hipótese bem clara, porque nós passamos o ano todo para chegar nessa aula. Então, depois de apresentar todo esse panorama inteiro, eu queria definir muito claro. Semana que vem eu defino lá a questão de Daniel, lá da desolação, né? Da destruição total lá, a destruição da igreja, que eu já falei aqui. E vou definir mais um pouquinho os cavalos do Apocalipse, define mais alguns ciclos, repita aí algumas coisas de outras mensagens que falam essa mesma coisa aí, da proximidade, do momento, do ano, do que está aproximando, para poder deixar mais claro. Vou citar o restante dessa aula que eu não acabei de dar, que quem recebeu a aula aí, viu que tem um pedaço que eu não dei, que eu vou dar na semana que vem. E vou tentar fazer uma aula um pouco menor, para que a gente possa ter um prazo maior de responder as perguntas. Desculpa pelo tempo, desculpa por ter invadido, ter feito um tempo tão longo, mas era indispensável para que a gente chegasse nessa terceira hipótese que eu gostaria de colocar tanto e mostrar as razões por que eu coloquei. Tá bom? Então um beijão. Ainda tem um videozinho aí, se alguém tiver saco ainda para ver, vamos esperar um videozinho do final de exemplo, né, que eu recebi hoje do nosso amigo André, ele mandou para mim, eu adorei o vídeo e coloquei para a gente ver no final, encerrando todo o nosso trabalho. Beijo para todos, até semana que vem. Dindim! Bom dia, Dindim! Você é meus queridos, Dindim. Eu tenho um amor muito grande por ele, igual como que eu tenho com a criança. Do mesmo jeito ele tem comigo. Ele me chama meu nome direitinho, João. Ele nunca viu um desse tão inteligente ter um entendimento daquele jeito, não. Ele chegou em março, aí passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ficou quase uns 11 meses comigo aí. Quando ele trocou de pelo tudinho, na véspera do carnaval, ele já estava bonitão, ele foi embora. Mas daí todo mundo dizia, ai não, mas ele não volta mais não volta. Eu digo, bom, não sei, não posso dizer de sim nem de não. No dia que completou 4 meses certinho, ele chegou aqui na praia, estava em pé bem ali. Quando ele me viu lá no portão, ele já veio com aquela alegria. No dia que ele queria ir para o mar, ele foi embora essa segunda vez, aí saí aqui chamando ele, ele veio atrás de mim, cheguei ali, eu digo, vai para o mar, vai. Aí ele olhou para lá, rodou de novo, tornou me chamar. João, mas eu não vou embora com você não. Eu não sei mergulhar igual a você não. Se eu soubesse, eu ia com você. Aí ele só fez, tchum, mergulhou, aí pronto, desapareceu. Aí, rapaz, eu digo, pronto, meu Dindinho foi-se embora. Às vezes quando ele sai lá para fora, eu de noite sonho brincando, conversando com ele. Eu digo, pô, eu acho que eu estou ficando maluco, o pinguinho lá pro mar e eu sonhando, brincando com ele aqui. Acho que ele vai para a Patagônia. Eu tinha vontade de, se eu pudesse, eu ia visitar lá esse lugar dos pinguins lá. Aí eu queria ver se ele ficava no meio dos pinguins lá, e eu chegasse e chamasse, Dindim! Ele vinha direto, se ele escutar minha fala, ele vem. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org